tudo bem? Eu sou o Leonardo e nesse Alura Mais eu vou apresentar para você um pouquinho sobre o Visual Studio Code, ou VS Code ou VSC, para ficar um pouquinho mais curto. O Visual Studio Code ele é uma IDE muito utilizada atualmente e com várias opções de atalhos e customizações. Eu vou começar aqui abrindo ele. Pronto, o meu Visual Studio Code está aberto. Vamos começar agora escrevendo código. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode criar um novo arquivo ou abrir uma pasta. No meu caso, eu vou abrir uma pasta que é mais fácil para a gente manter o nosso código organizado. No caso, a minha pasta vai estar nos meus documentos, na pasta Alura mais VSC. Eu vou selecionar essa pasta. Beleza, estamos com a pasta aberta. Mas e aí? A gente não teve nenhuma mudança visual grande, não abriu nenhum editor, a gente não pode escrever nenhum código ainda. Por quê? Porque a gente não tem realmente um arquivo para poder executar, para poder começar a escrever. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui no nosso lado esquerdo abriu o que a gente chama de Explorer. É um lugarzinho onde vai ficar organizado nossos arquivos e nossos editores. E dentro dos nossos arquivos, ele abriu a pasta Alura mais VSC, que é onde está o meu código. Assim que a gente coloca o mouse em cima, aparecem algumas opções. Entre elas, New File, ou novo arquivo, New Folder, ou nova pasta, Refresh Explorer, que é para a gente atualizar o Explorer, caso a gente coloque algum arquivo por fora e ele não detecte esse arquivo automaticamente, e Collapse Folders in Explorer, ou seja, minimizar as pastas dentro do Explorer. No meu caso, eu quero um novo arquivo, então eu vou clicar em New File, ele vai abrir uma caixinha de texto, onde eu posso digitar o nome do arquivo. No caso, app.js. Esse vai ser o arquivo que eu quero. Ele vai criar esse arquivo e vai abrir um editorzinho para mim. E junto disso, ele vai abrir uma abinha, digamos assim, aqui em cima. Então a gente tem a abinha onde a gente começou, o Getting Started, e essa abinha agora, app.js. Eu vou vir e vou fechar o Getting Started, porque eu não preciso mais dele. Eu já estou com o meu código aberto, eu posso começar a escrever. Beleza, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai começar vendo? Vamos começar criando uma variável. Então, no meu caso aqui, como é um arquivo JS, é um arquivo JavaScript. Então, eu quero uma const. Assim que começa a digitar, ele vai aparecer essa caixinha de sugestões, o que vai me ajudar a decidir exatamente o que eu quero, vai me ajudar a escrever meu código. Então, eu quero uma const, no caso aqui, nome igual a 0. Vou colocar um nome como uma string, nome igual a Léo. Beleza, temos um nome. Só que vamos falar que eu não quero mais essa const, eu vou apagar ela aqui, e no lugar dessa const eu quero colocar um console.log. Porém eu vim apagando e não apareceu essa caixinha de novo. O que eu posso fazer para fazer essa caixinha aparecer? Eu posso apertar Ctrl espaço. E assim que eu aperto Ctrl espaço, a caixinha de sugestões aparece de novo. Então agora eu quero um console, eu posso selecionar apertando Enter, .log. Se eu quiser, por exemplo, aqui eu quero .log, mas se eu quiser o log time, eu posso me dirigir a ele usando a setinha, para cima e para baixo. No caso, console.log. Abre e fecha parênteses, e eu tenho um console.log que já está funcionando. Beleza. A gente viu agora como a gente consegue usar essa caixinha, mas a gente abre um arquivo JavaScript. Mas quais são as linguagens de programação que o Visual Studio Code suporta? Se a gente tiver no canto inferior direito, ele vai estar escrito aqui JavaScript. Por quê? Porque meu arquivo é um arquivo JS. E ele já detectou isso sozinho. Mas se a gente clicar, ele vai abrir todas as linguagens que a gente pode escrever dentro do Visual Studio Code. Entre elas, a gente tem C, C++, a gente pode escrever Dockerfile aqui dentro, a gente pode escrever Go, a gente pode escrever JSONs, a gente pode escrever Lua, a gente pode escrever em Markdown, entre várias outras possibilidades. No meu caso aqui, eu vou manter em JavaScript mesmo. Porém, se eu fosse escrever um código inteiro aqui nesse Alura Mais, ia acabar ficando muito comprido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um código que eu já tenho aqui e eu vou copiar ele para o meu arquivo. Então eu abri aqui o meu código, ele tem 49 linhas de texto,
E eu vou primeiro copiar ele, porque eu não quero mexer nesse arquivo específico, então eu vou copiar ele. A gente pode ver que ele abriu uma outra abinha. Então, para copiar, Ctrl A, eu vou selecionar ele inteiro. Ctrl C para copiar, né? E eu posso fechar ele porque eu não quero ele aberto. Eu vou vir no meu app.js e vou dar o Ctrl V. Pronto, beleza. Temos esse código já dentro do meu editor. A primeira coisa que eu quero fazer com esse código é executar. Porém, ficar andando pelas pastas dentro do console é um pouquinho chato. Então, o que a gente pode fazer? O Visual Studio Code ajuda a gente nessa parte também. Ele tem um terminal integrado. Eu posso vir em terminal e apertar em New Terminal. Isso vai abrir um terminal para a gente. Pronto, ele acabou de abrir aqui para mim o terminal e agora a gente pode executar. Então, para executar, eu vou usar o Node e o nome do arquivo, app.js. Eu vou dar o Enter e não apareceu nada. Eu acho que está um pouquinho pequeno. Eu vou aumentar um pouquinho. Como a gente pode aumentar a tela do Visual Studio Code? A gente pode segurar Ctrl e apertar o mais. Isso vai dar um pouquinho de zoom para a gente. Eu acho que eu forcei um pouquinho, então Ctrl menos para voltar um pouquinho. Assim a gente vai ter uma tela um pouquinho mais fácil de a gente ler. Bom, Node, app.js, não retornou nada. Por quê? A gente tem um código aqui. Por que ele não retornou? Ele não retornou nesse caso porque a gente esqueceu de salvar o nosso código. O Visual Studio Code ele não salva o código automaticamente. A gente precisa mandar ele salvar. Como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver nos nossos editores, aqui do lado do nosso Open Editors, tem uma mensagem, unsaved, ou seja, um arquivo não salvo. E também, do lado do nosso nome do nosso arquivo, onde está o xizinho atualmente, tem uma bolinha. Isso quer dizer que esse arquivo não foi salvo. Como a gente pode salvar? A gente pode apertar Ctrl S, que é um atalho para a gente salvar, ou a gente pode vir em File, que significa arquivo em inglês, e vir e descer até Save, que é salvar. A gente pode clicar aqui também. E ele também traz para a gente aqui qual o atalho, Ctrl S. Eu vou clicar aqui também, só por segurança. Vou voltar no meu terminal, tecla para cima para carregar o último comando, e eu vou apertar o Enter. E agora a gente tem duas saídas, o 8 e um array com valor 1 dentro dele. Vamos ver agora um pouquinho o que esse código faz para fazer essas contas matemáticas que ele está fazendo para ter a saída 8 e esse array com 1. Ele tem alguns arrays que não estão muito legais em termos de formatação, tem muito espaço errado, tem uns espaços antes, tem uns espaços dentro do array, não está muito legal. A gente tem uma const, que chama notas gerais, que é um array de 2 dimensões, que também não está muito legal, está com indentação errada. A gente tem um let média igual a 0, que também está com uma indentação errada. A gente tem um for dentro de um for, que parece estar ok. E mais algumas coisinhas aqui embaixo. Mas a gente está com bastante indentação errada, bastante espaço onde não devia ter espaço. Como é que a gente pode arrumar isso? A gente pode apertar com o botão direito no nosso arquivo e vir em Format Documents, ou formatar documento. Outra opção, Shift Alt F. Vamos pelo atalho para a gente começar a se acostumar com os atalhos. Então, Shift Alt F, e ele vai corrigir para a gente tanto a indentação quanto os espaços. Isso torna o código um pouco mais fácil para a gente ver, para a gente conseguir ler e entender esse código. Beleza, tem mais uma coisa aqui que não está legal. Na linha 42 tem um texto que está bem comprido. A gente tem que usar a rolagem horizontal para poder ver de uma ponta a outra. Tem algum jeito da gente ver esse texto sem ter que usar a rolagem horizontal? Tem. Chama quebra de linha. A gente pode vir em View e usar essa opção de quebra de linha, que chama Word Wrap, ou apertar o Alt Z. Vamos de novo pelo atalho. Alt Z. A gente teve essa quebra de linha, porém a gente pode ver aqui, olhando no número da linha, que a gente tem a linha 41, que está vazia, a linha 42, que está com o nosso texto, a gente tem uma linha que não tem nenhuma numeração, que continua o nosso texto, e a linha 43 está vazia. Por que essa linha não tem numeração? Porque essa linha ainda é parte da linha 42. O nosso texto inteiro está na linha 42, só que ele está mostrando para a gente quebrado, para ficar mais fácil a gente ver.
Beleza, vamos salvar o arquivo como ele está agora e vamos executar de novo para ter certeza que essas formatações não quebraram nada. Eu vou apertar para cima mais uma vez e vamos executar. 8 e nosso array com 1. Está funcionando. Tem mais uma coisa legal, mais uma coisa interessante aqui. Na linha 39, está meio apagado o nosso código. Todas as cores das linhas, elas têm uma cor viva. Um azul, pode ser claro, mas ele tem uma cor mais viva. Um amarelo, um azul mais escuro, um roxinho, um verde. Mas a linha 39 em específico, ela está mais escura. Ela não tem essa cor viva. Vamos ver o porquê. Eu vou colocar meu mouse em cima dela e ele mostrou uma mensagem pra gente. Unreachable Code Detected. Ou seja, esse código dessa linha não consegue ser executado. Independente do que a gente fizer, esse código não vai ser executado. Como a gente consegue resolver isso? Nesse caso, a gente pode clicar em cima dessa linha e apertar Ctrl ponto. Isso vai trazer pra gente o Quick Fix, ou o reparo rápido. O que ele sugere? Remover essa linha. No nosso caso, a gente não quer remover essa linha. A gente quer executar ela. Só que, no momento atual, ela não vai ser executada. O que a gente pode fazer? A gente pode jogar ela para antes do nosso return, já que quando a gente executa o return, a nossa função para ali. Para fazer isso, a gente podia cortar, criar uma nova linha, colar, ou a gente pode só apertar e segurar o Alt e clicar para cima. E ele moveu a nossa linha, uma linha para cima. Então agora o nosso console está antes do nosso return. E agora vamos salvar o nosso arquivo e vamos executar. No caso que ele não apareceu nada. Por quê? Porque essa função teste não foi chamada nenhuma vez. Eu vou chamar ela então pra gente. Teste. E pronto. Eu vou descartar o retorno dela porque não me interessa. Eu vou salvar e vou executar de novo. Antes disso, deixa eu só limpar o meu console com clear. E vamos executar de novo. Dessa vez, 2 teclas para cima no console, porque eu não quero limpar com clear. Eu quero executar usando node.js. E ele foi executado antes do clear. Executou, 8, retornou e 1. Então agora a nossa saída mudou. Antes era só 8 e 1. Beleza, vamos ver se realmente teve alteração. Eu vou Alt para baixo para voltar essa linha para depois do return. Vamos salvar e vamos executar. 8 e 1. Realmente funcionou. Então, a gente precisa, quando a gente quer mover linha, a gente aperta e segura o Alt para cima e para baixo. Então a gente está criando código, não é só mil maravilhas. Às vezes a gente comete algum erro de sintaxe. E como a gente pode resolver isso? Eu vou colocar aqui um erro óbvio no nosso caso. Eu vou colocar um mais sozinho numa linha. E o nosso o nosso Visual Studio Code já mostrou pra gente que a gente tem um problema. Aonde ele está mostrando isso? No nosso arquivo, ele ficou com o nome vermelho e apareceu 1. No nosso editor, o arquivo que a gente está editando ficou com o nome vermelho e apareceu o 1 também, que é o número de erros. Na nossa abinha, ficou vermelha também e também apareceu 1. Beleza. Tem mais algum lugar? Tem mais 2 lugares. Aqui na direita, no canto superior, a gente tem um resumo do nosso código. Ele é bem pequenininho e realmente não dá para ler a partir dele. Mas a gente consegue ver que ficou uma linha vermelha nesse código. Nesse resuminho. Então, nessa linha tem um erro. E além disso, na nossa barra de rolagem aqui do lado, também apareceu um pontinho vermelho, que quer mostrar pra gente aonde tem o erro. Esse arquivo aqui a gente sabe, a gente acabou de colocar o erro, então é fácil a gente ver. Mas se tiver código muito grande, às vezes fica difícil de você achar esse erro. Como a gente pode fazer para ir direto para o erro? A gente pode apertar o F8. Isso vai levar a gente para o próximo erro. E já vai falar para a gente qual que é o erro. No caso aqui, ele levou a gente até o nosso erro e mostrou expression expected, ou seja, ele espera uma expressão. No nosso caso aqui, a gente sabe que é um erro mais está sozinho na linha, ele não deveria estar ali, é um erro de sintaxe realmente. Então eu vou só apagar ele aqui. O expression expected ficou escurinho, então a gente resolveu esse problema. Para sair dele, aperta no xizinho e pronto, resolvemos. O que mais a gente pode fazer? O que mais a gente consegue de ajuda para o Visual Studio Code poder ajudar a gente a acelerar o nosso processo? Vamos falar que a gente quer passar pelo esse array de texto, esse array let texto, oi e ok. Para fazer isso, a gente vai usar o for. Então, o for
Já apareceu nossa caixinha de sugestão. Eu quero o for mesmo, então eu vou dar um enterzinho para ela sumir. Beleza. E agora eu posso começar a construir o nosso for. Porém, a estrutura do for é uma estrutura conhecida. A gente não precisa ficar fazendo isso na mão toda vez. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso for, Ctrl espaço para caixinha de sugestão, e vamos vir na segunda, que é um for, porém, na parte seguido aqui na parte da frente, está escrito for loop. Então, o que é isso? Isso é um snippet, que a gente chama, que é uma parte de código que já está pronta para a gente poder usar. Eu vou clicar nele, e agora ele já montou uma estrutura inteira do for para a gente. E ele, então, já temos o let, ele chamou de index, igual a 0, e ele já colocou a nossa comparação, e depois o index mais. Eu, pessoalmente, não gosto de chamar de index. Eu gosto de chamar de i. Então eu vou trocar o nome de index para i. Como a gente acabou de criar, e a gente vê que todos os index estão selecionados, se eu apertar só a letra que eu quero, ou a palavra que eu quero, então, por exemplo, vamos chamar de auxiliar ao x, ou, como preferência minha, i, ele vai alterar todos para a gente automaticamente. Então facilita um pouco essa parte. E agora eu também quero alterar o array, porque eu não quero percorrer esse vetor, essa lista que chama array, ou esse array que chama array. Eu quero percorrer o texto. Se eu só selecionar o meu array dando 2 cliques, ou fazendo como for, e começar a digitar, o outro que está aqui dentro não vai ser alterado. Como a gente pode fazer isso? A gente pode selecionar, né, a palavra que a gente quer, Ctrl F2, ele vai selecionar todas as vezes que essa palavra aparece no nosso código, porém também não é isso que a gente quer fazer, porque vai acabar mexendo em outras variáveis. Ou a gente pode selecionar a palavra que a gente quer e apertar Ctrl D, até selecionar todas as vezes que a gente quer alterar. Ele vai alterar a que a gente selecionou, a próxima, e assim por diante até o final do código. Depois disso ele pega a primeira do código e vem fazendo de novo. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui array, Ctrl D, selecionar o segundo. Se eu apertar Ctrl D, ele vai percorrer o código inteiro, não achou mais nenhuma, e vai dar a volta. Então ele vai selecionar o que eu não quero. Então, no caso, eu vou clicar só para selecionar esses dois. E eu quero o texto. Pronto, ele já alterou no meu primeiro e no meu segundo. Legal. Só que, vamos ser bem sincero, o texto não é muito descritivo, porque oi, só a palavra oi e só a palavra que são palavras simples, não são texto realmente. Então vamos alterar isso para simbolizar melhor. Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar a minha variável e apertar F2. Isso vai abrir uma caixinha de texto para eu poder alterar o nome dela. No caso aqui, eu vou colocar palavras simples. Pronto. Assim que eu apertar Enter, todas as vezes que a minha variável texto estivesse no meu código, agora está aparecendo palavra simples. Beleza, vamos ver uma outra opção aqui. Vamos falar média. Como é que eu posso trazer esse nome média? Posso. Mas e se eu quiser saber como essa variável começou, para me ajudar a ter um contexto melhor para alterar o nome dela? Como é que eu posso achar aqui? No nosso caso, o código é pequeno, então a gente consegue ir relativamente fácil. Mas um código maior, de, por exemplo, 200 linhas, 500 linhas, 1000 linhas ou até mais, a gente pode acabar se perdendo no meio dele. Para ajudar, a gente pode apertar F12. E isso vai levar a gente direto para a declaração. Legal. Vamos falar agora que a gente quer colocar esse código na produção. Ou seja, a gente vai colocar ele no servidor e vai disponibilizar para as pessoas poderem começar a usar esse código. E quando elas forem usando, a gente só quer ter essas saídas numéricas. A gente não quer ter essa saída de texto, retornou. O que a gente pode fazer? A gente pode vir na linha, onde tem a saída de texto, no caso a linha 41, que está no momento, e a gente pode apagar essa linha. A gente pode selecionar essa linha inteira, tomando cuidado para não selecionar nem a linha de baixo, nem a linha de cima, e depois apagar. Ou a gente pode usar o Ctrl Shift K, e ele vai apagar essa linha pra gente, sem a gente se preocupar com a linha de cima ou com a linha de baixo. Legal, já vimos vários atalhos pra gente poder usar. Porém, tem um atalho ainda que eu não mostrei pra você,
e que ele é muito utilizado e é muito legal a gente saber esse atalho. É o atalho para a gente poder comentar e descomentar blocos inteiros de código. Então aqui na parte de cima eu vou fechar com o meu terminal, porque a gente não precisa mais dele. Aqui na parte de cima do nosso código, a gente tem um bloco comentado. E eu quero descomentar esse bloco. Eu posso vir linha por linha apagando todos os comentários para conseguir tirar. Ou a gente pode usar um atalho. Nesse caso, o atalho é o Ctrl ponto e vírgula no caso do Windows. No caso do Mac, vai ser o Command ponto e vírgula. Bom, ele é Ctrl ponto e vírgula. Mas eu não quero ponto e vírgula, eu quero Ctrl barra. Como eu posso fazer para alterar esse atalho? Eu posso vir na engrenagemzinha no canto inferior esquerdo, que é o Manage, clicar nela e vir em Keyboard Shortcuts, que são os atalhos de teclado. Ou eu posso apertar Ctrl K, Ctrl S, um seguido do outro. Então eu vou por esse atalho. Ctrl K, Ctrl S. Beleza. Abri os atalhos de teclado. E ele vai abrir numa abinha também, que é o estilo do Visual Studio Code. É sempre colocar as coisas em abinhas. Então o que eu quero? Eu quero comentário. Comentário em inglês é comment. Então, CO, dois M's, porque é em inglês, e ENT, com T mudo, ou seja, não tem um E no final. Beleza. E o que eu quero é o Toggle Line Comment, que é o trocar o comentário da linha. Se ela tá em forma de comentário, a gente faz ela ficar em forma de comando, e se ela tá em forma de comando, ela vira comentário. Legal, como eu posso alterar esse comentário? Como eu posso alterar esse atalho? Eu posso vir onde tem o atalho atual, então no caso Ctrl mais ponto e vírgula, 2 cliques nele, vai abrir uma caixinha de texto pedindo para eu entrar a nova combinação. Então eu vou apertar e segurar Ctrl, apertar o barra. Ele vai digitar para mim, que no meu caso é Ctrl mais ABNT underline C1, e ele vai mostrar para mim o que significa, que é o Ctrl e o barra. Eu vou dar um Enter para ele salvar, e agora a gente tem Ctrl barra. O legal desse Keyboard Shortcuts é que você consegue achar todos os atalhos aqui dentro. Então, se eu apagar aqui o Command, ele vai aparecer todos os nossos atalhos. Então, por exemplo, o atalho de Cut, Ctrl X, que é o atalho comum que se usa. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Copy, que é o Ctrl C que a gente está acostumado. Pode ser Ctrl C, e ele também aceita você usar o Ctrl Insert, que é uma tecla do teclado que a gente geralmente usa pouco. Mas também tem essa possibilidade. Você pode procurar aqui por todos os atalhos que a gente já viu nessa aula e vários outros. Bom, vamos voltar. Eu já alterei meu atalho, eu vou fechar essa abinha. E vamos vir agora aqui e vamos descomentar esse bloco de código. Então eu vou selecionar o bloco com o mouse mesmo, ou selecionando a linha e vindo com o Shift apertando a setinha para cima. E agora eu vou Ctrl barra. E pronto, eu acabei de descomentar um bloco inteiro de código. Porém, tem uma linha aqui que não foi descomentada. Por quê? Porque essa linha já era um comentário. Eu vou selecionar de novo esse bloco e vamos comentar ele, para ver como é que fica o comentário. Acabei de comentar. E a gente pode ver que o nosso comentário é o barra barra do nosso comentário que estava antes. E ele colocou um barra barra também. Por quê? Porque essa linha ela tem conteúdo. Então ele vai colocar o barra barra antes, que é para transformar em comentário, independente do que seja. Isso também faz com que a gente consiga guardar o que era comentário antes, na hora que a gente for descomentar. Então a gente não vai ter problemas de esse comentário e passar a ser um bloco de código, digamos assim, e gerar algum bug no nosso código. Com isso a gente já viu, acho que os principais atalhos do Visual Studio Code. Vamos ver também algumas funções a mais que o VS Code tem a oferecer pra gente. Uma delas é o Source Control, ou o Git, para quem está acostumado. A gente pode inicializar um repositório Git, ou a gente pode publicar no GitHub. Ou seja, o Visual Studio Code tem integração com o GitHub. Assim que a gente clicar em publicar para o GitHub, ele vai perguntar se a extensão do GitHub pode utilizar,
A gente vai permitir, e ele vai abrir para a gente pedindo autorização pelo Visual Studio Code acessar o GitHub. Caso você não esteja logado ainda, ele vai pedir para você entrar com usuário e senha. Eu vou aqui autorizar meu GitHub. No caso aqui, ele vai pedir minha senha. Eu vou digitar minha senha aqui e eu já volto. E pronto. Eu já acabei de digitar minha senha. E ele já trouxe para mim que ele está querendo abrir o Visual Studio Code. Vamos autorizar. Vamos clicar em Open. E pronto, ele já está agora aqui para eu poder criar um repositório. No caso, ele está dando o nome do repositório de Alura+, VSC. Eu posso colocar com repositório privado ou um repositório público. No meu caso aqui, eu não vou criar um repositório, mas assim que você criar um repositório, você pode fazer todo o percurso normal do Git, de criar o repositório, da commit, dar o push, tudo bonitinho. Beleza. Qual vai ser a próxima parte? Vamos falar um pouco das extensões. As extensões são bem úteis também. Elas são representadas por parece uma pecinha de Tetris com um bloquinho flutuando. E o que as extensões fazem pra gente? Elas permitem a gente ter mais funcionalidades dentro do Visual Studio Code. Vamos falar de algumas bem interessantes. Como aqui eu estou mexendo com JavaScript, o ESLint geralmente o pessoal gosta bastante. O que é o ESLint? É um linter, ou seja, é um formatador de código, que também traz algumas coisas de boas práticas para o JavaScript. A gente pode vir e clicar em Install. O ESLint é um caso um pouquinho especial, digamos assim, das extensões. Por quê? Porque essa extensão do ESLint, ela precisa ter a biblioteca instalada na nossa máquina. E a gente pode fazer isso através do npm install ESLint, para o nosso caso, se a gente quiser usar só para esse projeto, ou npm install -g ESLint, que é para instalar global. Beleza, mas vamos ver algumas outras extensões, porque nem só de JavaScript a gente vive. Uma outra que a gente usa, que eu uso de vez em quando, é o Live Share. Isso aqui, Live Share. A gente pode ver, ela foi desenvolvida pela própria Microsoft. Ela tem 5 milhões de downloads. E o que ela faz? Essa ferramenta permite a gente compartilhar o código com outra pessoa em tempo real. Então, seria mais ou menos igual a gente estar editando um arquivo no Google Docs ou no Office 365, onde várias pessoas podem editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Isso é legal, às vezes está num grupo, alguma coisa assim, e vocês querem editar o mesmo arquivo. Porém, vocês não querem entrar numa call ou ter as pessoas estarem em sua volta, e vocês querem disputando o teclado ou as pessoas falando que você tem que digitar. Então, os dois colocam o live share, baixam o live share, e consegue editar o mesmo código ao mesmo tempo, sem se atrapalhar. Outra muito legal é o Live Server. Inclusive ele tem um exemplozinho pra gente, que é um jeito rápido da gente conseguir desenvolver sites. Então, para quem desenvolve HTML, CSS e também JavaScript para web, é muito interessante o Live Server, que a gente consegue fazer esse desenvolvimento muito rápido. Ele abre um servidor para a gente numa porta, a gente só precisa do nosso navegador e entrar no nosso localhost, 2 pontos, a nossa porta. Bom, beleza, mas até agora a gente está falando só de desenvolvimento, mas o que mais a gente tem? Você mexe com... Vamos supor que você está mexendo com SQL. Então, SQL Tools. Ele vai ajudar você a trabalhar com um banco de dados SQL. Ele vai ajudar você a formatar. O formatar, que eu digo, não é apagar o seu banco. É organizar o seu banco. Ele tem uma parte que ele consegue gerar algumas queries para a gente, que vai ajudar o nosso trabalho. A gente consegue explorar o nosso banco de dados para ver o que tem salvo dentro dele, entre outras coisas. Mais alguma coisa interessante? Tem. Se a gente for mexer com Java, o Visual Studio Code traz algumas extensões legais para mexer em Java. Por exemplo, Language Support for Java, ou seja, suporte à linguagem do Java pela Red Hat, que é uma empresa grande que mexe bastante, o pessoal do Linux já deve conhecer bastante a Red Hat. Beleza, e se for alguma linguagem ou alguma plataforma, até melhor, se for alguma plataforma que não é suportada pelo Visual Studio Code, como por exemplo microcontroladores, como a gente pode fazer?
No caso de microcontroladores, a gente tem o Plataforma I/O, que é uma IDE, digamos assim, é uma IDE que vai trabalhar em cima do Visual Studio Code. E ela vai oferecer para a gente plataformas, por exemplo, Atmel AVR, que é para o Arduino, Expressif 32, então microcontroladores, e também IoT. Tem uma plataforma muito boa para se desenvolver com IoT, com frameworks, por exemplo, do Arduino. Então, substitui muito bem a plataforma do Arduino, que é uma IDE, uma IDE do Arduino, que é uma IDE que não é muito amigável, digamos assim, em termos de características, de possibilidades. Ela não te traz as dicas de correção, ela não te traz as sugestões, ela não te traz esses atalhos de teclado que eu mostrei para vocês. Com isso, passamos por vários atalhos de teclado e funções do Visual Studio Code, ganhamos um pouco de familiaridade com a sua interface, vimos também como podemos começar projetos do zero ou abrir um projeto já existente, utilizar o terminal integrado do Visual Studio Code e a integração do Git e GitHub, e também passar pelas extensões, lembrando sempre que as extensões do Visual Studio Code existem para expandir nossas possibilidades e tornar nosso trabalho mais rápido e ágil. Lembrando que todos os atalhos de teclado se encontram aqui na engrenagemzinha da nossa esquerda, no Keyboard Shortcuts, que é o atalhos de teclado que a gente pode acessar de forma rápida. Também tem algumas outras opções, como por exemplo, a troca de cor, que eu acabei não falando, a troca de tema, que a gente pode entrar, e temos aqui temas claros, o Light Themes, e o temas escuros. Então, se você não gosta muito de preto, tem por exemplo, o Tomorrow Night Blue, que é um nome bem bonito para uma interface um pouco mais azul. Então, espero vocês na próxima. Até! Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C Sharp, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!